Primeiramente, agradecer, né? Hoje, dia 15 de outubro, é comemorado aí, né, o Dia dos Professores. E eu gostaria de agradecer, porque hoje eu já comecei o dia aí com altas mensagens, recebi muitas mensagens lindas de vocês, muitos áudios aí maravilhosos que nos fazem, né, confirmar, nos confirma cada vez mais que eu fiz, no meu caso, que eu fiz a escolha certa, né? Que sim, é a profissão que eu escolhi para mim, muito difícil, porém muito gratificante, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que tiraram um tempinho aí da manhã, do início da tarde de vocês e mandaram aí uma mensagem bem carinhosa, né? A gente pode perceber aí o carinho de vocês. Por isso que eu sempre afirmo, meu amor, a minha paixão é realmente trabalhar com crianças, né? Acho que é a melhor coisa. Para quem gosta, realmente não tem nada melhor. Então, um beijo para vocês. Eu amei cada mensagem, tá bom? Recebi, li todas elas e fiquei muito feliz, tá bom? Então, um beijo aí para vocês e vamos lá para as explicações de hoje, né? Então, a nossa primeira explicação aí é no livro de português. Foi página 25 a 29, né? Eu até já tinha colocado no cronograma, já está escrito lá, né? Ler, interpretar e responder. Então, por que eu coloquei ler, interpretar e responder, gente? Porque essa tarefa é uma tarefa que você tem que fazer com bastante atenção, né? Você tem que ler, você tem que pensar naquilo que o enunciado está falando, o que aquela frase quis dizer, né? Então, é uma tarefa de total interpretação, do começo ao fim. É interpretação. Exige interpretação. Então, vamos lá. Número 1. Você sabe que no texto aula de trânsito, então aqui eu voltei onde? Eu voltei lá naquele texto aula de trânsito que está lá na página, que começa lá na página 19. Então, essa tarefinha de hoje me faz voltar lá no textinho da página 19. Então, é bom fazer novamente a leitura da página, tá? Página 19, 20 e 21, para relembrar o que fala o texto. Então, vamos lá. Aí, lá na atividade, fala o seguinte, número 1. Você sabe que no texto Aula de Trânsito, o narrador também é personagem da história. Então, nesse caso aqui, no caso deste texto, Aula de Trânsito, o narrador, além de contar a história, ele também participa da história. Então, ele é um narrador ativo, ele está ali contando e, ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Fazendo parte da história, ele está compondo a história ali junto com os outros personagens, né? Agora, você vai reescrever, é aquilo que eu até expliquei em uma tarefa que eu passei para vocês, né? A frase já está escrita, né? Nós já temos frases escritas e o que vocês vão fazer? Escrever as frases novamente. Então, agora você vai reescrever partes do conto com a ajuda do professor. Observe o exemplo e os trechos em destaque. Então, letra A. Quando a gente voltou do recreio para a última aula da tarde, a professora disse. Então, no caso aí, o livro já reescreveu a primeira frase, fazendo ela ficar diferente, trocando aí palavras. Ficou assim, ó. O Nicolau, que é o narrador da história e também participa da história, ele falou, quando a gente voltou do recreio, quer dizer, quando ele e os outros colegas voltaram do recreio, então por isso ele fala a gente, que ele quis dizer ele e os outros colegas. Então, quando a gente volta do recreio, né?
Aí, a gente vai mudar a frase. Aí, como que a frase ficou? Quando Nicolau e seus amigos, quer dizer que é o narrador, mais os outros personagens da história, né? Então, quando o narrador voltou, mais os seus amigos, então a frase ficou: quando Nicolau e seus amigos voltaram do recreio para a última aula da tarde, a professora disse, né? Então, o que a gente vai fazer? Trocar algumas palavras aí para mudar o sentido da frase. Para mudar, no caso, aí a concordância da frase. Letra B. O diretor saiu. Nós sentamos e depois o sinal tocou. A gente se levantou para sair. Então, o que a gente pode colocar aqui? Quando fala nós sentamos, então a gente pode colocar o que no lugar aí? O diretor saiu. Os alunos sentaram, né? Eu acho que eu vou escrevendo ali para vocês acompanharem aí. O negócio é porque o meu quadro é pequeno e às vezes não cabe tudo quando é essas respostas grandes. Mas eu vou tentar colocar elas aqui para vocês, tá? Então, eu vou dividir aqui. A gente pode fazer o que na letra B? O diretor saiu. Nós sentamos e depois o sinal tocou. Então, como que pode ficar essa frase? O diretor saiu. Aí, ponto e vírgula, né? Tem um ponto e uma vírgula aí. Aí, continua. Os alunos se sentaram. E depois o sinal tocou. Não se preocupem que depois eu mando foto para vocês, tá? Mas vai copiando. Se não der tempo, aí eu mando para vocês. O sinal tocou. Aí, lá fala assim, ó, a gente se levantou. Então, pode ser eles, né? Eles se levantaram. Eles se levantaram para sair. Aí você continua com o colchete aí a reticências, tá bom? Aí essa é a letra B. Eu vou fazer a letra C de outra cor para ficar diferente para vocês saberem aí. Letra C. Aí já na letra C, a frase é a seguinte, fala assim, ó. Nós saímos da escola com a professora e quando o guarda viu a gente, deu um sorriso grande. Então, nós vamos mexer onde aí? Nós vamos mexer em nós saímos e depois vamos mexer em a gente. O restante da frase continua o mesmo, tá? Então, nós saímos. Então, pode ser eles. Pode ser eles. Eles saíram da escola. Eles saíram da escola com a professora. Eles saíram da escola com a professora, vírgula. E quando... Ai, aqui não vai caber. E quando o guarda viu... Aí fala assim, ó, e quando o guarda viu a gente, né? Então, a gente pode mudar. E quando o guarda viu os estudantes. E quando o guarda viu os estudantes. E quando o guarda viu os estudantes, aí continua normal. Deu um sorriso grande. Deu um sorriso grande. Ponto final.
Aí a próxima agora, letra D. Letra D. Lá na letra D agora fala o seguinte: o guarda parou o trânsito e fez um sinal para a gente passar. Então, a gente pode usar a mesma coisa que a gente colocou aqui, ó, os estudantes, tá? Então, quando... Não, é o guarda, né? Peraí, só um minutinho. É o guarda. Coloquei e quando é a outra. E quando é a outra. Então, o guarda parou. O guarda parou o trânsito e fez sinal para os estudantes. Vou repetir a mesma coisa da frase da letra C, tá? Para os estudantes passarem. Tá? E você tira do passar, porque ele fala assim, ó, para a gente passar. Aí a gente tirou, né, no caso, o agente, e aí tem que colocar passarem, porque é os estudantes, então é mais de um, né? Então tem que ser no plural também, tá? Aí virando a página número 2. Aí agora, gente, a número 2, vocês vão fazer ela estilo nós fizemos aqui a número 1, tá? Eu fiz a número 1 com vocês para vocês entenderem essa troca de palavras, para vocês entenderem como que vocês deveriam fazer aí nessa mudança, para que vocês pudessem compreender o que fazer para fazer o restante da tarefa, tá? A tarefa é toda baseada nessas alterações, tá? Nessas mudanças aí. Então, por exemplo, igual lá onde fala a gente, você pode trocar por os estudantes, os alunos, as crianças, enfim, envolvendo todo mundo, tá? Quando ele fala, nós sentamos, então você troca, as crianças sentaram, os alunos sentaram, os estudantes sentaram, tá bom? Então, número 2, leia as frases a seguir e reconte-as. Você vai contar a frase novamente, você vai ler ela como se você estivesse contando a frase. Seguindo o exemplo. Note que é preciso saber de quem são as falas para reescrevê-las corretamente. Então, é aquilo que eu falei, você vai voltar lá no texto, porque você tem que saber quem é a criança que está falando, você tem que saber se é a professora que está falando, você tem que saber se é o guarda que falou. Então, para saber quem está falando, é necessário voltar lá no texto e ler novamente, tá? Então, letra B. Para atravessar, vocês têm que usar a passagem reservada aos pedestres. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, agora, o que você vai colocar? Quem foi que falou essa frase aqui? Quem foi que falou? Isso, teve gente que respondeu. A professora, né? Quando ela desenhou lá no quadro, colocou as faixas, colocou os lugares, né? Lá as ruas. Aí, quando ela mostra para os alunos, ela fala aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então, quando ela faz isso, foi ela que falou. Então, você pode colocar o que lá? A professora falou. A professora disse, a professora explicou. E aí você continua com a frase, tá? Sempre ressaltando quem foi que falou, tá bom? Letra C. Sentados, o diretor falou. Então aqui, gente, a própria frase já te indicou o que você tem que fazer, né? Quando ele falou, o diretor falou, você já sabe quem foi que falou essa frase. O diretor, né? Então, você vai colocar lá o quê? O diretor falou para os alunos se sentarem. O diretor falou para as crianças se sentarem. O diretor falou, o diretor disse.
para as crianças se sentarem, para os estudantes se sentarem, tá? Então, é isso que você vai colocar aí. Letra D, devagar, devagar. Vocês vão descer calmamente e eu quero ver vocês atravessarem a rua. Quem foi que falou novamente? Deixa eu ver as boquinhas respondendo aí. Isso, a professora. Quem falou, tem gente que falou o aluno, não foi os alunos, tá? Foi a professora que falou. Até porque era a professora que estava vendo os seus alunos atravessarem, né? Então, você vai colocar, a professora diz para os alunos atravessarem a rua com calma, prestando bastante atenção, que ela estaria vendo eles atravessarem, tá bom? Então, vocês vão explicar isso aí. Você pode colocar, a professora disse para os alunos descerem calmamente, que ela veria como eles atravessariam a rua, tá? Então, você pode colocar isso aí com as suas palavras, tá? Eu só estou explicando para você como direcionar a sua resposta. Agora, o uso das palavras é você que vai colocar as suas, ok? Letra E. Podem ir, meninos, a professora falou. E sem correr. Fico vendo vocês daqui. Então, mais uma vez, a professora disse o quê? A professora disse para os alunos irem embora, né? Então, a professora falou para as crianças irem embora, que ela estaria olhando eles lá de onde ela estivesse. Então, a professora orientou as crianças a irem embora e disse que estaria vendo eles de onde ela estivesse, tá? Então, vocês vão colocar isso aí. É uma explicação da frase. É igual quando eu falo assim, ó, faça sua tarefa com letra bonita, cabeçalho completo. Aí, o que você vai explicar? A professora disse para que eu fizesse a tarefa com capricho. A professora disse para que eu caprichasse na letra. Então, é explicar a frase, tá? Com as suas palavras. Próximo, número 3. Ok até aqui, galerinha? Dá um joinha. Sim. Ok? Beleza. Gente, quem chegou atrasado deve ter perdido aí provavelmente alguma parte, né? Da explicação. Então, aí o vídeo eu estou gravando, tá? Aí eu vou enviar o vídeo, você pode ver essa aula novamente, a explicação novamente, para estar fazendo a tarefinha, tá? Número 3. Observe algumas cenas do conto e escreva uma frase que possa ilustrar cada acontecimento. Então, a letra A já foi dado o exemplo, né? Nós temos aí uma sala de aula, né? A professora, e a frase que o livro criou foi: após o recreio, a professora começou a aula perguntando se algum aluno sabia o que era código de trânsito. Então, aqui, gente, talvez nem foi isso que aconteceu. Talvez a professora nem teria feito uma pergunta, né? Talvez ela poderia ter falado, hoje a nossa aula é sobre código de trânsito, enfim. Mas aqui você vai olhar a imagem e vai criar uma frase. Por exemplo, na segunda frase, suponhamos, né, partindo do princípio que ela fez a pergunta, um aluno levantou a mão, né? Então, você pode criar aí uma frase. Você pode usar o nome das crianças lá do texto, né? Lá no texto foi citado o nome, né, de algumas crianças. Você pode usar esses nomes ou pode também criar outros nomes para as crianças. Por exemplo, você pode colocar aí, e Fernando levantou a mão para responder a pergunta da professora. Fernando disse, o meu pai é agente de trânsito. E aí você vai bolar a frase de acordo com a sua criatividade, né? Lógico, e de acordo com a imagem. Lembrando que a sua criatividade e a imagem tem que andar junto, tá? Não é criar uma frase que não tem nada a ver com a imagem, não. Os dois têm que caminhar lado a lado. Aí nós temos aí a imagem da letra C, né? Que é a professora explicando como atravessar a rua. Aí tem a imagem do guarda. Letra D, E e F, a mesma coisa, tá bom? Não copiar frase do texto, tá bom? A tarefa não é uma cópia, não está pedindo em momento nenhum para você copiar a parte da frase do texto, tá bom? Lá no enunciado fala claramente, escreva uma frase. Então, você vai criar uma frase.
tá bom? De acordo com a imagem e de acordo com o que você leu lá no texto. Lembrando que você pode sim criar outros personagens, você pode sim trocar o nome dos personagens tranquilamente, não é problema. E pode também usar o nome dos personagens lá do texto, tá bom? Só que tem um porém, usar o nome do personagem não quer dizer que você vai escrever o que o personagem falou lá no texto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Número 4. Agora é sua vez. Faça um desenho que represente o final do conto. Aqui você pode terminar o conto. Tia, qual conto que é para terminar? O conto lá da página 19, 20 e 21. Lá o conto termina assim, ó. Muito bem, a professora gritou para nós. O senhor guarda e eu ficamos muito contentes com vocês. Até amanhã, meninos. Aí, então, nós atravessamos a rua correndo para dar a mão para a professora. Aí você pode continuar. Quando voltamos para a sala, a professora nos perguntou sobre a nossa experiência e aí você vai criar o seu final, tá? O que aconteceu depois que eles atravessaram a rua e voltaram para o encontro da professora? Você vai colocar com as suas palavras o que aconteceu, tá bom? Lembrando que também tem que casar lá com o texto, tá? Tem que combinar um pouquinho lá com o texto. Número 5. Converse com os colegas e o professor e responda às questões. Letra A. Os meninos aprenderam a lição sobre o trânsito. Os meninos aprenderam a lição sobre o trânsito? Gente, sim, né? Primeiro, eles tiveram ali o ensinamento teórico, né? Foi falado para eles o que teria que acontecer, como tudo aconteceria, e depois as crianças executaram na prática aquilo que a professora falou. Então, sim, com certeza, eles aprenderam a lição, né? Sim ou não? Deixa eu ver aqui para ver o rostinho de vocês. Quem acha que sim, dá um joinha. Quem acha que não, faz assim. A maioria falou sim? Sim? Gente, olha só, eu acabei de ler lá o final do texto. Olha só o que falou lá o final do texto. As crianças fizeram tudo muito certinho quando elas estavam indo fazer o que a professora explicou, né? Então, quando elas começaram a fazer o que a professora explicou, sim, elas fizeram certinho. Atravessaram lá na faixa, tudo bonitinho e tal, beleza. Só que quando a professora falou, ótimo, crianças, vocês conseguiram e tal, o que eles fizeram? Eles atravessaram a rua correndo para voltar ao encontro da professora. Então, aí, eles perderam tudo que eles tinham aprendido em sala. Então, não, né? Não, a resposta certa é não, eles não aprenderam. Porque eles foram bem bonitinhos, esperaram, atravessaram a rua tudo certinho, tudo mil maravilhas. Mas quando a professora falou, beleza, tudo certo, pode voltar, eles correram sem olhar, sem prestar atenção em faixa, já não lembraram do guarda mais, então não, né? Infelizmente, no final, aí eles colocaram tudo a perder, né? Então, não, tá? Eles não aprenderam. Você pode colocar, eles fizeram tudo certo quando estavam indo ao encontro da professora, mas no fim, eles correram na rua. Então, aí automaticamente não ficou totalmente registrado, né? Como a professora deve ter se sentido no final da narrativa? Gente, totalmente decepcionada, né? Com certeza, eu imagino que triste, né? Eu imagino que ela tenha ficado magoada, chateada, decepcionada. Podem colocar aí a palavra que vocês acharem melhor, tá? Porque é frustrada, principalmente, né? Ela deve ter se sentido frustrada, porque
Brava, sim, pode colocar brava. Porque ela viu que o quê? Que tudo que ela tinha ensinado parece que foi água abaixo, né? E a número 6 e última. E a número. Só um minutinho, tá, gente? A tia Raíssa estava colocando uma aula ali para uma criança. E a número 6 e última fala o seguinte: escreva sua opinião a respeito do comportamento dos alunos. Então, aqui, gente, no final, vocês vão colocar a sua opinião sobre o que aconteceu. O que vocês imaginam que. O que vocês imaginam que aconteceu ali naquele final, na mente daquelas crianças? Por que eles foram embora daquele jeito? Eu colocaria como criança, quando para mim, na minha visão, até mesmo por trabalhar com criança, eu colocaria que as crianças ficaram tão contentes por terem conseguido que elas queriam logo ir ao encontro da professora, imaginando que ali elas deixariam a professora feliz, né? Então, na cabeça delas, elas ficaram o quê? Contentes e eufóricas por terem conseguido fazer todo o processo, esquecendo de fazer o processo de volta, né? Esquecendo que ali era necessário retornar, fazer o processo, o retrocesso ali, tá bom? Então, gente, essa é a tarefa de português, até a página 29, né? Achei que era até 28. Até a página 29. Não deixem de colocar no final a data de hoje. Coloquem a data de hoje, tá bom? E até agorinha na aula de matemática, tá bom? Beijo!